Fala rapaziada, tudo jóia? Estevão Matheus aqui. Deixa eu botar o microfone mais perto aqui para poder falar com vocês. Logo de cara, não se esquecem, se inscrevam no canal, vire membro, tá? Se inscreve aí, vire membro, ajuda esse canal a crescer financeiramente, principalmente, porque como eu até disse nos últimos vídeos aí, já consegui comprar o microfone para poder fazer as entrevistas no trabalho de campo que eu pretendo fazer aí com a rapaziada, acompanhar a molecada aí no dia a dia, mostrar que o homem comum existe, ele tem sentimentos, ele é um ser humano, tá? Ele não é só uma caricatura, um objeto, um utilitário, tá bom? Esse vídeo aqui eu vou dar uma continuidade, vou tentar fazer algumas resenhas em relação àquele manual anti-Red Pill que foi divulgado aí e em como que esse manual é extremamente útil para vocês que consomem esse tipo de conteúdo. Que eu vou mostrar para vocês aqui exatamente aonde estão os erros que vocês cometem na hora de transmitir a informação. Porque esse documento é para isso. E é exatamente onde? Num debate, gente. A proposta do documento é ensinar pessoas a desmantelar o argumento, não objetivamente, às vezes só com dados científicos, mas com a questão da semântica. A estrutura como você define o fenômeno conta demais. Vou dar um exemplo para vocês aqui desse caso do Breyer aqui, que nem é masculinista, né, da machosfera, ele é um neoconservador, ele é uma versão talvez um pouco mais radical do Café com Seu Pai, tá bom? E a chamada aqui, ó, desse tópico aqui é: sucesso e independência financeira da mulher aumentam inevitavelmente a infidelidade e destroem a relação. A semântica por trás dessa frase aqui, ó, é isso aqui, ó. Sucesso e independência financeira da mulher aumentam, ou seja, determinismo inevitavelmente hiperbólica, né? Aumenta o drama, né? A dramaticidade dessa palavrinha aqui aumentam, tá? E afirmação de categoria, ó. A infidelidade e, de novo, destroem a relação. Ou seja, aqui ele colocou majoritariamente falso. Mas onde que está o que é verdadeiro, que é aqui, ó, 20%, né? Ou 20 de nota. Vamos lá. Como que a gente reformularia essa frase aqui para que ela tenha peso científico, honestidade semântica e verdade intelectual na transmissão da informação? Vamos lá. Sucesso e independência financeira da mulher tendem a aumentar ou proporcionar casos de infidelidade e a dissolução das relações, vírgula, diz estudo. É uma forma de você transmitir a informação sem enviesá-la ou sem categorizá-la como direta. E aí você cai, né, inevitavelmente na oportunidade que o documento quer proporcionar para quem lê para debater. Então vamos ver aqui, ó. O melhor argumento da galera, de vocês: existe literatura associando disparidade de renda dentro do casal e a mais tensão dentro do casal, a mais tensão e o maior risco de rompimento. Pronto. Existe literatura que aponta que isso acontece. Ponto positivo. Não é invenção. E há uma observação prática que muita gente reconhece. Quando a estrutura financeira do casal muda muito rápido, o arranjo de papéis, que são os papéis de gênero, que sustentam a relação precisam ser renegociados. E nem todo casal consegue. Ou seja, a generalização é negativa. Mas, como potencial fenômeno, evento, já se observa que isso pode acontecer quando a mulher acaba chegando num patamar igual ou superior financeiramente falando. A gente consegue observar que esse fenômeno acontece mais dessa forma, tá? Quem levanta isso está apontando um estresse conjugal real. O que a ciência realmente mostra? Mudanças grandes de renda e de status podem gerar tensão conjugal. E é muito importante vocês entenderem essa questão da generalização, que vocês tiram das costas de vocês a probabilidade, a chance de vocês caírem em falácias de espantalho generalistas. Quando vocês adaptarem uma boa semântica, uma boa definição, uma boa história, uma boa narrativa, principalmente em cima dos dados, vocês conseguem emplacar melhor a informação que vocês estão passando, porque o próprio estudo aqui, a própria refutação admite que o fenômeno existe,
mas não admite as generalizações. E quando trata de generalizações, usa isso como um argumento para poder desqualificar todo o argumento, anulando inclusive a própria evidência que respalda o que vocês estão falando. Então, assim, é semântica pura, às vezes é heurística, tá bom? Então vamos lá, onde a tese se desanda. O que não existe é a relação causal simples, ou seja, existe a relação causal, mas não simplista, que a tese afirma. Ou seja, essa única palavrinha aqui respalda todo o outro argumento. Por quê? Porque ele vai se basear em cima da palavra simples. Entenderam? Se tirasse essa palavra aqui e dizer o que não existe é relação causal que a tese afirma. Pronto, todo o resto do argumento já seria totalmente invalidado. Por quê? Porque ele se ancora nisso aqui. Simplicidade, generalização. Entenderam? É assim que funciona. Muitas das vezes, cara, o problema não é a ausência de evidência científica. O problema é que o jogo retórico faz você caminhar, ir para uma direção que o seu próprio estudo vai desmentir a forma como você o descreve. Entendeu? Olha só, primeiro, as correlações citadas são confundidas por variáveis que quase nunca aparecem no argumento. Idade, escolaridade, valores sobre divórcio, qualidade da prévia relação. Uma mulher com renda própria consegue terminar um casamento ruim. Aqui, ó, e uma sem renda, não. Isso aqui é viés. Isso aqui é viés. Ele seleciona um apelo emocional, tá? Uma mulher com renda própria consegue terminar um casamento ruim. Juízo de valor. O que é a palavra ruim ali? Né? O que é a palavra ruim? É ruim como? A mulher do Kaká terminou um casamento de anos porque ela sentia falta de alguma coisa. Era algo ruim para ela. Mas ele era abusivo? Ele era violento? Entende? Subjetividade, camuflada dentro do argumento de refutação. Pegou o esquema? Vamos lá. Se ela sai mais, isso pode significar que ela consegue sair e não que ela quer mais sair, tá? O dado é o mesmo, a leitura é oposta e a tese escolhe a leitura que precisa. Foi exatamente o que, ó, eles quiseram fazer aqui. Infidelidade não tem CEP, o que a tese sugere. Estimativas de traição são próximas entre os sexos e variam muito conforme de método de coleta. Realmente, homens e mulheres traem proporcionalmente muito iguais, tá? Acredito que homens tendem a traírem com mais, porque acho que é mais fácil. Mas é uma parcela mínima de homens, tá? Mínima que eu falo assim, em comparação à quantidade total de homens, porque sempre tem esse fator assim do cara ter mais oportunidades por causa de algumas certas características que ele possui, tá bom? Terceiro, e é o ponto que inverte a tese, o dado consistente sobre casamento e saúde não é sobre quem ganha mais, é sobre qualidade da relação. Casamento bom protege, casamento ruim adoece, e isso vale para os dois. Isso aqui é outra afirmação totalmente genérica, tá? Totalmente genérica, porque, olha só, o dado consiste sobre casamento e saúde, não é sobre quem ganha mais. Por quê? Porque o patrimônio, o poder aquisitivo é uma das variáveis dentro da relação. Mas como a gente precisa de dinheiro, o que minha opinião, pesa mais é o fato de que ela tendo dinheiro, ela tem possibilidade de sair dessa relação, porque ela não vai ficar presa a uma relação onde ela depende do patrimônio do dinheiro do marido. Isso é verdade, tá? Inclusive, as relações conjugais dos nossos avós e tal foram muito em cima disso, tá? Muitas dessas relações, infelizmente, foi porque a mulher não tinha condição financeira de sair de um relacionamento, de um casamento horrível, onde o seu avô, né, potencialmente poderia ser uma pessoa violenta, e ela não conseguia sair dessa relação porque ela não tinha como trabalhar, ela não tinha fonte de renda, ela tinha um monte de filho pequeno, então ela tinha que se submeter àquilo. Isso existe. Agora, dá para saber se isso era a maioria ou não? Só fazendo um estudo. A minha impressão é que não. Mas é só a minha impressão e a minha opinião. E como não existe estudo, é desonestidade intelectual, inclusive, pressupor isso aqui que eu sublinhei. Casamento ruim, horrendo ruim. Porque já se condiciona o leitor a acreditar que o término do relacionamento saiu por responsabilidade
do marido, entendeu? E homens geralmente têm mais dificuldade ou são mais tolerantes a certos tipos de excesso dentro do casamento. Homem é uma tralha, a gente se submete demais a relacionamentos ruins por questão de conformidade, conformismo, tá? A gente é muito conformado e muito acomodado. Pelo menos os que estão casados, tá bom? E o que a clínica e a psicologia mostram? Na clínica, o padrão que aparece nesses casos raramente é o que a tese descreve. O que costuma adoecer o casal quando a renda dela sobe não é a renda, é a ameaça à identidade dele, quando o valor pessoal dele estava ancorado a ser o provedor. Se a autoestima masculina foi construída sobre uma função e a função deixa de ser exclusiva, o abalo é real e merece ser tratado com seriedade e não com deboche. Obviamente, isso daqui não é tratado de seriedade e é tratado com deboche. Só que esse pedacinho aqui, rapaziada, esse pedacinho aqui demonstra exatamente uma coisa que vocês deveriam explorar como argumento, que é o seguinte, ó. O que costuma adoecer o casal quando a renda dela sobe não é a renda, é a ameaça à identidade dele, quando o valor pessoal dele estava ancorado a ser o provedor. Ou seja, aqui ele literalmente está literalmente dizendo o seguinte, que você, homem, não tem mais nenhuma função a não ser pagar a conta, prover, servir. Entende como isso aqui é perigoso? Isso é um excelente argumento a favor de vocês, inclusive, porque se você deixa de ser o provedor e você passa a dividir essas funções e ela tem o poder de escolha de terminar com você, é sinal que ela só estava com você pelo que você era capaz de oferecer. Isso é um argumento que reforça, inclusive, a tese de vocês sobre o fato de que mulheres não ligam para o homem como ser humano. Entende? Aí vamos lá, isso aqui é uma figura de linguagem que eu usei, mas você consegue chegar a essa interpretação. Entende? Porque se você não pode exercer essa função de provedor ou você não tem mais a exclusividade dessa função, você serve para o quê? Entendeu? Para nada. E isso é um péssimo argumento para a mulherada, entendeu? Só que a solução que a tese oferece é impedir que ela cresça, o que resolve a ansiedade dele congelando a vida dela. Isso daqui é outro erro de categoria, entendeu? Só que a solução que a tese oferece é impedir que ela cresça. Na verdade, impedimento, a palavra impedimento aqui, está sendo tratada como o quê? Deixa eu sublinhar. Impedir. Impedir aqui está sendo caracterizado como o quê? Como algo ruim. Impedimento, eu estou obstruindo, eu estou controlando você. Então tem um viésinho, tá vendo? Tem um viés aqui, tem um viés. Entendeu? Impedir que ela cresça, floresça, desabroche. Só que, na verdade, esse impedimento não existe. O que existe é o seguinte: como o estudo demonstra que certo poder, certo nível de autoridade, principalmente socioeconômico, que a mulher adquire através da evolução, do crescimento financeiro, intelectual e tal, ela se torna cada vez mais exigente. E o problema é que essa exigência toda que ela tem é incompatível com a média de homens disponíveis no mercado dos relacionamentos. Que tá, acho que lá para cima, nesse documento aí. Entendeu? Então, assim, quanto mais a mulher se desenvolve e os homens ficam para trás em questão de estudo, de renda e tal, mais raro se torna o homem que essas mulheres imaginam para a vida delas. Entendeu? E isso gera um efeito cascata de frustração, de solteirices, de mulheres reclamando na internet, como os vídeos que eu reajo, a maioria de vocês reage também, sobre o fato de faltar homem no mercado. É por quê? Porque essa emancipação unilateral promovida pelo feminismo não pensou em levar os homens juntos. Nessa emancipação, os homens ficaram para trás, presos a um papel tradicional conservador de uma época passada, e os homens não evoluíram, não cresceram junto com elas. Então, é óbvio que existe uma assimetria, principalmente temporal. Existe a mulher moderna e existe o homem moderno, que são os homens red pills.
que não querem relacionamentos. E existe um homem tradicional, ou mangina, ou beta provedor, que vocês falam. Esse cara não cabe dentro da caixinha de preferências que essa mulher que cresceu demais quer. Elas geralmente, tá? Geralmente não se sentem atraídas por homens em um poder aquisitivo ou de um status, seja intelectual ou profissional, abaixo, ou no mesmo nível, ou no nível acima, a tendência. Entendeu? Eu estou usando a mesma linguagem que o estudo quer propor. Não quer dizer que não tem mulher que não pega homem aí para poder cuidar dele. Homem mais pobre, entendeu? Que ela, ou ela cresce e permanece dentro do relacionamento. É claro que isso existe, mas a tendência é o quê? É ela não se sentir satisfeita numa relação onde esse cara ganha menos do que ela, é menos do que ela, é menos desenvolvido que ela. Ela quer alguém do mesmo patamar, do mesmo nível. Já a rapaziada não se preocupa muito com isso, entendeu? É por isso que algumas relações, ou pelo menos a maioria das relações afetivas, quando o homem é o provedor e está numa situação socioeconômica maior do que a mulher, os relacionamentos tendem a funcionar e tendem a serem mais equilibrados, mais organizados, mais blindados, se a gente colocar assim, entendeu? Enquanto o oposto não acontece. A tendência é o quê? Dissoluções dos núcleos familiares, divórcio, pela ideia de que o dinheiro eu posso pagar tudo sozinho, eu posso cuidar dos meus filhos sozinho, não preciso de homem pra porra nenhuma. É sempre aquela mesma história, entendeu? Que a gente já conhece, tá ligado? Aí aqui vem uma expectativa de contra-argumento, né? Mas os dados mostram que a mulher com renda alta se divorcia mais. Em vários levantamentos, sim. E a explicação mais simples é a capacidade de sair. Mas há exatamente... E aqui, não o desejo de sair. Mas ambos estão o quê? A capacidade, que é o poder aquisitivo, né? Induz ou reforça esse desejo. Entendeu? Divórcio é um desfecho que exige recurso. Quem não tem renda não tem para onde morar. Ler a taxa de saída como medida de vontade ignora que a porta estava trancada para metade da amostra. Isso, de certa forma, é verdade, tá? Então você quer que o homem seja irrelevante em casa. Não. Quero apontar que o valor dele não pode estar inteiro numa função que a economia pode retirar a qualquer momento. E isso daqui é outra coisa maravilhosa para vocês como argumento. Por isso que eu digo que esse manual aqui é muito bom. Porque olha só, quero apontar que o valor dele não está inteiro numa função que a economia pode retirar a qualquer momento. E é isso aqui que dá poder para vocês. Porque a mulherada, com a emancipação, né, não aprendeu que ela pode, ou talvez até que ela deveria, dividir as obrigações financeiras principalmente, porque muitas têm esse poder financeiro, mas não querem dividir essa responsabilidade com o parceiro. E aquele que está em pé de igualdade ou melhor do que ela, que é a preferência dessa mulher emancipada e com uma receita legal, não quer. Entendeu? Esse cara que está bem vai querer uma mulher ou no mesmo nível ou abaixo, que é a preferência dele. Pode-se fazer o juízo de valor que quiser. Já a preferência dessa mulher é de alguém igual ou acima. Preferência, tendência de querer. Entendeu? Isso daqui é um excelente argumento para vocês. Já que a sua vida está totalmente organizada financeiramente, você cuida das tarefas domésticas, você faz tudo certinho, o que essa mulher tem a oferecer para sua vida? Entendeu? É a mesma pergunta que o contra-argumento aqui quer exemplificar, mas de um ponto de vista colocando vocês como quem é interrogado sobre essa pergunta. Aqui no caso é só inverter o que essa mulher tem a adicionar na tua vida. Entendeu? Entendeu aqui, ó? Um homem cujo lugar na relação depende de ganhar mais está a uma demissão de perder o casamento. E isso é uma posição frágil que a tese vence com força. Sim. Aí vamos lá, resposta pronta. Não há causa simples. De novo, lá em cima, como eu falei. Tirar o simples, vai falar o quê? Não há causa. Né? Não há causa. Tira aqui, não há causa. Pronto, acabou o resto do argumento. Ele fica totalmente invalidado. Entendeu? Ela fica, ó, renda dela prevê capacidade de sair de um casamento ruim, não vontade de trair.
Traição aparece em taxas próximas dos dois sexos, e o que prevê desfecho é a qualidade da relação, não a folha de pagamento. Ou seja, tudo se resume à porcaria da preferência. Entenderam? Tudo é uma questão de preferência. Então, assim, a ciência ela vai até certo ponto, o estudo vai até certo ponto, ele explica o fenômeno, mas no final das contas, tudo vai ser definido pela preferência individual de cada um e de quem sustenta isso por mais tempo. E o que, infelizmente, ou felizmente, sei lá, o feminismo fez com a mulherada, com essa emancipação unilateral, foi dar poder demais a elas sem ensiná-las que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Não dá para você ter o melhor dos dois mundos. Não dá. Entendeu? Então é assim que vocês quebram as pernas de alguns argumentos, entendeu? Identificando a conjectura, a interpretação, o sentido semântico que cada coisinha dessa daqui, ó, os estudos estão aqui, ó, para quem quiser entrar para poder ler e tal, tá tudo muito bem embasado, entendeu? Mas no final das contas, o estudo não tá aqui, ó, esse ponto não tá querendo fazer um juízo de valor sobre é certo ou errado você querer que a mulher ganhe menos ou não do que você. Aponta que, independentemente do que aconteça, as consequências, entendeu? Como essa daqui, ó, uma mulher com renda própria consegue terminar um casamento ruim. Ela pode terminar um casamento que ela julgar ruim. Só que, só que isso vai gerar consequências para ela também. Agora, uma mulher pobre de periferia que ganha um salário mínimo e lê um troço desse e acha que só porque ela ganha um dinheirinho michuruca, ela tem que sair de um relacionamento horrível porque o marido dela ganha a mesma coisa que ela ou menos, porque a vida dela não está sendo igual ao que ela espera por causa de comparação, é onde se deveria ter o quê? Políticas públicas, uma psicologia aqui no Brasil mais comprometida em ensinar essas dinâmicas e conscientizar, educar as pessoas em relação às suas posições socioeconômicas, entendeu? Só que não tem. Só que tudo é um mercado. Esse documento aqui é exatamente um documento para vender, tá? Vender. Entendem? Deixa eu ver qual que seria o próximo aqui que eu ia fazer um react também. Vamos lá. O feminismo é no fundo uma estratégia sexual coletiva das mulheres. Sei que eu já discordo logo de cara, nem preciso ler os argumentos. Mas assim, eu vou ler esse daqui depois, tá? Talvez eu faça um vídeo disso aqui também. Mas o grande ponto, rapaziada, é o que? Aprendam a interpretar, a ler e a formular afirmações onde você deixa de ser generalista, deixa de ser categórico, rígido, porque isso vai ajudar. Fluidez, possibilidade de réplica, né, de argumentação em cima do que vocês falam, é o que proporciona o debate. E principalmente, um bom debatedor não é aquele que tem todas as respostas, mas é o que deixa o seu oponente se enrolar nas próprias afirmações, tá? Exige a semântica. Já falei isso com vocês. Você vai debater com alguém, exige a semântica. É o que ele está fazendo aqui. Generalizações. O discurso da galera masculinista é muito generalista. Aprendam a usar as palavras de maneira eficiente. Que vocês ficam imparáveis, tá? Vocês vão ser imparáveis por causa disso, tá bom? Espero que tenham gostado do vídeo, tá? Se inscrevam aqui no canal, tá? Hypem o vídeo e Deus abençoe. Fiquem com Deus aí e valeu. Eu vou dar uma lida mais um pouquinho aqui, se eu acho um mais maneiro para poder reagir, tá bom? Valeu, tamo junto.